O Brasil, nos últimos tempos, posso dizer acentuadamente, do ano passado para cá, nós cremos que o Brasil vem sendo passado a limpo. Nunca se viu tanta gente de alto escalão sendo descoberta e presa pela justiça brasileira. Pelo menos nos meus 48 anos de vida, eu nunca vi tanta gente de alto escalão sendo descoberta e presa. A cada semana um novo político é descoberto, um novo rico é descoberto e é preso. Alguns têm decidido se entregar quando vê que já não tem mais jeito. Mas nesta semana, ou seja, da última segunda-feira para cá, os noticiários se ocuparam de algo inusitado e também de algo inédito. Dois acontecimentos grandiosos, incríveis. Primeiro foi a surpreendente rendição do Eike Batista. Aquele que foi considerado nos últimos tempos aí o homem mais rico do Brasil. Teve um crescimento estrondoso. Um bilionário que tem dupla cidadania, tanto brasileiro quanto alemão. E ele poderia ter optado por ser preso na Alemanha. O sistema carcerário lá é menos ruim do que o do Brasil. Ou ele poderia continuar se escondendo por mais um bom tempo. Afinal de contas, o homem tem dinheiro. E quem tem dinheiro consegue se esconder, pelo menos, por um bom tempo. As perguntas que a gente faz, ou pelo menos eu fiz, por que esse homem se entregou? Talvez por ele achar que tem muito dinheiro e esse muito dinheiro vai poder livrá-lo da cadeia. Ou talvez por achar que seu bem pago e capacitado advogado, porque esse pessoal busca contratar os melhores defensores, talvez ele pensou que esse seu bom advogado irá encontrar brechas na lei ou acordos para que haja delações premiadas, e isso vai então aliviar a sua pena ou até mesmo responder ao processo em liberdade, como a gente vê acontecendo em alguns casos. Ou ele se entregou com medo de um dia ser pego de uma hora para outra, afinal de contas, até a Interpol entrou na parada, né? A Polícia Internacional estava no encalço dele. E aí, no medo de ser pego sem se render, ele fala, a pena vai ser maior, vai ser terrível, então é melhor eu me entregar que uma hora ou outra eles vão me encontrar. Ou será que ele se entregou por estar cansado de fugir e por entender que de fato ele errou e ele tem que pagar a justiça? Não sei quantos acompanharam, mas desde o voo dele para cá, para o Brasil, ele fez algumas declarações ainda no aeroporto, e uma das declarações dele, que ele quase convence a gente, é que não, eu errei, então eu tenho que pagar a justiça, por isso que eu estou me entregando. Não sei. Mas ao contrário do Eike Batista, que se rendeu, houve um fato inusitado, para não dizer engraçado, mico. O ex-prefeito da cidade de Piém, lá no estado do Paraná, o homem é acusado, não estamos dizendo que ele é acusado de um possível assassinato do prefeito que assumiu o lugar dele. E aí a PF, a Polícia Federal, estava no seu encalço. E que quando eles vão à mansão do homem lá na cidade de Piém, procura, na hora de ir embora, uma parede falsa descoberta, o tiozinho está escondido no forro da casa. E aí passa lá, envergonhadamente, a polícia abrindo o forro, o teto, e ele descendo. Enquanto um se rende, o outro decide se esconder. Mas a nossa intenção aqui não é advogar e nem acusar nenhum desses dois. A pergunta que eu quero fazer a mim e a você é, caso um de nós, cometêssemos algum erro, algum delito, por menor que fosse, qual seria a nossa atitude? Qual seria a sua atitude, a minha? Se esconder ou se entregar? Na mensagem de hoje nós vamos refletir sobre as confissões e as declarações e rendição de um homem de peito aberto. E eu peço então que você atentamente se lembre daquilo que nós propomos no começo do ano, na nossa série de mensagem, IPB Coab 2017, um novo tempo. E eu diria, para que nós possamos viver um novo tempo, eu diria que um novo tempo é resultado de novas atitudes. Não tem como nós termos um novo tempo esse ano, apenas porque virou o calendário, se nós não tivermos novas atitudes. E o texto básico escolhido para a nossa reflexão de hoje é o Salmo 139, um salmo muito conhecido da maioria do povo evangélico, povo cristão, que lê e estuda a palavra de Deus,
mas ainda temos algo a mais a aprender nesse salmo, ou talvez lembrar daquilo que possivelmente já esquecemos, e reforçar aquilo que já sabemos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, ou o seu aplicativo Bíblia, e não feche mais, até o final da mensagem, no Salmo 139. E acompanhe atentamente a leitura que faremos. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Se meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós intitulamos a mensagem de hoje, Um homem consciente, com sábias atitudes. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Um homem consciente, com sábias atitudes. A primeira atitude sábia é em declarar a onisciência de Deus. Deus tem atributos infinitos, mas nós vamos falar de 3 principais dele essa noite. Um dos primeiros atributos de Deus é que Deus conhece, Ele sabe todas as coisas, nada lhe pode ser escondido. Por isso nós dizemos que Deus é onisciente. Davi é o autor desse salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Davi, ele declara belamente, de uma maneira poética, a impossibilidade de segredar qualquer coisa para Deus, ou seja, eu não consigo fazer segredo para Deus. Davi, ele declara a onisciência de Deus, que o observa em todos os momentos de dia, quando ele diz, nos primeiros versículos, o Senhor me conhece desde o levantar ao me assentar. Desde o meu deitar, desde o meu levantar, do primeiro dia da manhã até o final da noite, Deus me conhece. Davi, ele declara a onisciência de Deus, que transcende o seu exterior, o seu corpo, aquilo que é possível o humano ver. Davi, ele declara um Deus que vê o homem interior, vê mente e vê alma. Volte seus olhos ao texto da palavra de Deus, quando ele diz, versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E o 4 diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Você e eu só sabemos o que alguém falou, obviamente, depois que a pessoa verbaliza. E nós escutamos. Deus é aquele que, além de ver o nosso exterior, é aquele que vê o nosso interior. Por isso que o salmista diz, antes de eu dizer algo, aquilo que eu já pensei em dizer, ou seja, Deus conhece a sua e a minha mente, antes mesmo dela dar ordem a fazer algo.
Deus, Ele conhece a nossa alma, os nossos sentimentos, porque antes de eu expressar algum desejo, o salmista diz, tu conheces, antes mesmo de eu falar, antes da minha língua pronunciar algo. Davi é aquele que declara a onisciência de Deus. Essa é a primeira declaração sábia de um homem consciente. Ele entende quem Deus é e ele declara essa onisciência de Deus, esse saber de Deus. Em segundo lugar, a atitude sábia em declarar a onipresença de Deus. É um outro atributo de Deus. Deus, Ele está aqui neste lugar. Talvez alguém pode dizer, mas eu não estou vendo. Deus é Espírito. Nós não vemos, mas Ele está aqui. Porque a própria Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, somos mais do que 2, eu estarei lá. Mas a Bíblia diz também que independente de pessoas reunidas ou não no nome dEle, como Ele é Senhor, dono, Criador de todo o universo, Ele se faz presente onde Ele quer. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor perpassam por toda a terra. Deus é aquele que está aqui, e Ele está fora daqui em todos os outros ambientes da geografia do universo, que a nossa finita mente busca compreender. E isso é um mistério para nós, seres humanos. Porque eu só consigo estar presente aqui, e nessa geografia macro do prédio, eu consigo estar nesse micro do palco. Eu não consigo estar aqui e na porta ao mesmo tempo. Então nós temos dificuldade de compreender essa onipresença de Deus, pois é um mistério. E nós cremos pela fé, de que Deus é presente em todos os lugares. Davi, ele declara, diante dessa onipresença de Deus, a impossibilidade dele fugir, ou dele se ausentar da presença de Deus. Ele declara a impossibilidade de fugir do olhar cuidadoso de Deus. Olha o verso 5. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Davi, ele se vê cercado por Deus. Não tem como. Deus está em todo lugar. No versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, conquanto eu estou declarando que Tu és onipresente, porque o Senhor tem se mostrado onipresente, Senhor, conquanto eu estou declarando que o Senhor me cerca, Deus, eu confesso, isso é muito misterioso para mim. Versículo 6 no final diz, é sobremodo elevado, ultrapassa a minha mente finita, a minha mente limitada. Senhor, eu não posso atingir a compreensão total disso. Mas Davi, num exercício de fé, ele declara, Tu és, Senhor, aquele que está sempre ao meu lado. Posso não ver. E muitas vezes nós dizemos, olha o que está acontecendo comigo, por que isso? Deus, onde Tu estás? A palavra de Deus está dizendo hoje para você, Deus está e esteve sempre ao seu lado e ao meu lado. É que a nossa mente limitada às vezes não consegue conceber isso. E Davi declara isso, Senhor, isso é um mistério, eu não consigo conceber, mas eu creio. Davi, ele continua fazendo a declaração da onipresença de Deus, que não há geografia que eu consiga estar distante de Deus. E dentro dessa geografia, do versículo 8 a 10, eu peço que você volte seus olhos ali, Davi, ele fala, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi, ele declara, não há geografia no universo que consiga me distanciar de ti. Não há céus, não há terra, não há mar. Não há profundezas, não há nada que consiga me separar do Senhor. Não há nada que consiga me distanciar do Senhor. E aí eu sei que alguns podem estar pensando e até dizem que, não, se eu quiser, eu não quero saber de Deus. Se eu quiser, eu tento fugir. Na nossa humanidade pecadora, miserável, depravada, descendentes da queda adâmica, de fato, como seres humanos, por vezes nós tentamos negar Deus. Por vezes nós tentamos nos distanciar de Deus e não queremos nos relacionar com Ele. E eu gosto de dizer isso com a boca cheia, com o peito aberto e a convicção que a palavra de Deus me dá. Você pode até pensar que pode Deus não existir. Você pode até pensar que você consegue fugir dele. Mas independente de você pensar ou não, você não consegue, ok? Independente de você achar que consegue se distanciar de Deus, por graça e misericórdia, Ele está sempre vindo ao seu e ao meu encontro.
Ele está sempre nos buscando, Ele está sempre falando conosco. Diante da dureza do nosso coração, Deus se faz onipresente. No versículos 11 e 12, volte seus olhos à palavra de Deus. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi, ele faz a declaração da onipresença de Deus, onde ele diz que nem momentos de trevas ou de claridade vão me ajudar a me esconder de Deus. Davi também diz que esse momento de trevas não apenas de escuridão, mas de pecado, de erro, de falhas, nem isso faz com que Deus se ausente do nosso lado. Porque se Deus se ausentar do meu lado e do seu lado, quando nós pecarmos, nós estamos perdidos. Deus, ele não concorda com o meu erro, com o seu pecado, com o meu pecado, mas Ele sempre vai estar ao nosso lado, nos chamando a nos arrepender e a pedir perdão a Ele. Por isso Davi, ele declara sabiamente a onipresença de Deus. Sabe aquilo que eu e você, por vezes, estamos só? Estamos só assim, estou longe da minha esposa, estou longe dos meus filhos, longe de tudo e de todos, ninguém está me vendo. Sabe aqueles momentos que nós achamos que estamos só? Que ninguém vê, humanamente até que sim. Mas Deus, Ele está lá. Mas como? Ele está lá. E Ele está te vendo. E Ele está me vendo. Davi, ele faz essa sábia declaração da onipresença de Deus. E por fim, Davi declara finalmente a onipresença de Deus versus a impossibilidade de se esconder. Ele fala assim: Deus é tão onipresente que é impossível me esconder dele. É impossível me ausentar dele, é impossível me distanciar dele. Versículos 7 a 10 diz, nessa declaração bela do salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Ele diz: para onde eu vou me ausentar? Aí no versículo 10, ele diz assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, ou seja, no mais alto céu, no mais profundo abismo, nos mares, seja onde for, até lá, a mão de Deus vai estar batendo no meu ombro, no seu ombro, dizendo: opa, estou aqui, eu estou insistindo com você, eu estou te chamando mais uma vez, eu estou falando com você. Davi, ele tem essa plena consciência da onipresença de Deus. A terceira atitude sábia em declarar a onipotência de Deus. Davi, ele declara a onisciência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas, vê todas as coisas, conhece todas as coisas. Davi declara a onipresença de Deus, ele está em todos os lugares, não dá para se ausentar dele. E em terceiro lugar, Davi tem essa atitude sábia em declarar a onipotência de Deus. Davi, ele diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Todo-Poderoso. Há homens e mulheres poderosos na terra? Há na criação das mentes humanas poder em si mesmo? Há. Mas Deus é o Todo-Poderoso acima de tudo e de todos. Davi, ele faz essa sábia declaração, ele tem essa sábia atitude em declarar a onipotência de Deus. Ele declara nesse momento dos Salmos o grande e infinito poder de Deus. Versículos 13 a 16, ele vai declarar esse poder de Deus quando ele fala do milagre da vida. Olha o verso 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Só alguém que compreendeu e tem a consciência do poder de Deus que faz esse tipo de declaração. E ele pega então ali a figura de uma mulher gestante. Ele pega a figura do milagre da vida, onde Deus é aquele que possibilita esse milagre da vida. O Deus criador e gerador da vida, ele pega esse ambiente do ventre materno e ele fala de alguns pequenos detalhes da formação do corpo. Versos 17 e 18, ele encerra dizendo: tu és grandioso demais, Deus. O Senhor é grande demais. Eu fico
olhando e observando essa profissão maravilhosa da medicina, principalmente aqueles que são obstetras e aqueles que trabalham com essa questão de fazer XN partos aí por dia, por semana, por mês e por ano. E essas pessoas, elas vão estudar e vão buscar compreender na sua mente limitada esse processo da gestação, esse processo da formação da vida no ventre de uma mãe. E por mais que eles estudem, por mais que eles entendam aquilo que Deus permitir, até onde a mente deles conseguiu chegar para entender, por mais que eles entendam, o médico que é sábio, que não fica arrogante, soberbo, abestalhado, o médico que é sábio, a cada parto, a cada nascimento, ele fala, eu consegui fazer algo aqui, mas ainda isso para mim é algo assombroso, no aspecto de milagre. Como que isso se forma? Davi, ele faz essa declaração do poder de Deus, usando da figura materna, usando do ambiente do ventre de uma mãe. E Davi, ele diz, no versículo 18, volte seus olhos, por favor, ao texto da palavra, Salmo 139, antes do 18, verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi, ele sai do campo da abstração e ele vem para aquilo que é concreto. Davi, ele usa a expressão das areias, da praia. Alguém consegue contar aqui os grãos de areia de uma praia? Se alguém conseguiu, levanta a mão. Não? Ia chamar você para ser estoquista de uma grande empresa. Nós não conseguimos. Davi, ele mostra a impossibilidade de se contar os grãos de areia de uma praia. Ele fala, Senhor, do jeito que é impossível contar os grãos de areia de uma praia, é muito assombroso, é impossível entender totalmente esse seu poder de gerar uma vida no ventre materno. Davi, ele faz das sábias declarações, em último lugar. Davi, mais do que reconhecer a onisciência de Deus, Davi, mais do que reconhecer a onipresença de Deus, Davi, mais do que reconhecer a onipotência de Deus, ele faz a quarta e última sábia atitude que nós vamos refletir nesse texto. A sábia atitude em se posicionar desejoso de santidade. Davi, ele toma a sábia atitude em se posicionar desejoso de santidade. Versos 19 a 24, Davi, ele olha para o homem que não teme a Deus e ele abomina as atitudes desse homem. Volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Versos 19 a 24. Tomaram, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Davi, ele olha para esses homens que o cercam, homens que não temem a Deus, homens que negam a existência de Deus. Eles podem negar quanto quiser, Deus não vai deixar de existir por causa disso. Deus é eterno. Davi olha para esses homens que não temem a Deus e não querem saber da palavra de Deus. Davi olha para esses homens e fala, Senhor, eu abomino o comportamento deles. Senhor, eu não concordo com as atitudes desses homens fora da sua palavra. Davi, ele olha para esses homens e ele diz, Deus, eu não tenho prazer em comungar, eu não tenho prazer em me relacionar, Deus, eu não tenho prazer em trocar ideias com esses homens. Davi até nos lembra aqui o Salmo 1, que feliz e bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Davi, ele declara a Deus, Senhor, eu não quero ser igual a esses homens. Quando eu digo homens aqui, homens e mulheres. Senhor, eu quero ser um homem que vive em obediência ao Senhor. Tal declaração de Davi, ela é tão verdadeira nos lábios desse homem, que vemos no findar do Salmo. E aqui eu costumo dizer que foi a mais ousada de todas as declarações que Davi fez até então. Volte seus olhos ao texto da palavra de Deus e veja a mais ousada, sábia atitude e declaração desse homem, que eu e você também somos convidados a termos. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Davi ele diz: Senhor, eu declaro uma rendição total a Ti. Davi ele está dizendo aqui no final do Salmo 139, no verso 23 e 24, Deus, eu estou de coração, de peito aberto ao Senhor. Por que Davi faz isso? Porque é um homem consciente de que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, sabe tudo que se passa dentro dele. Davi faz essa declaração porque ele tem consciência de que Deus é onipresente, é o Todo-Poderoso, o Todo-Presente, presente em toda a geografia, que Deus é onipotente, o Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Davi ele tem essa consciência, então ele faz essa última declaração: Senhor, diante de todo esse poder, de toda essa sabedoria, de toda essa graça e misericórdia, eu estou aqui de peito aberto, coração aberto. Davi ele ora dizendo assim: Senhor, o Senhor que sonda e me conhece, o Senhor que vê tudo, o Senhor que esquadrinha coração, mente, Senhor, aponta para mim, eu, teu servo Davi, revela a mim, Deus, o que eu tenho feito ou o que eu tenho deixado de fazer e é pecado diante do Senhor. Davi ele diz assim: Deus, aponte e revele a mim aquilo que eu já não mais considero pecado, já ficou cauterizado na minha mente. Aponta isso, Senhor, para mim. Sabe o que Davi está orando aqui? Davi ele está declarando que ele é pecador consciente e também inconsciente. Porque Davi ele começa todo o salmo enaltecendo, engrandecendo a Deus, fazendo declarações da grandeza, da sabedoria, do poder de Deus. E depois ele fala: e diante de tudo isso, eu tenho que ser no mínimo sábio, de ter uma atitude, de pedir que esse Deus que me conhece melhor do que eu mesmo, que me vê, revele, estampe na minha mente, na minha alma, nos meus ouvidos, o que eu tenho feito, que tem sido pecado e eu já não sei mais. Deixa eu tentar ser mais claro para você aqui. Sabe quando nós começamos o culto, e a gente sempre chama essa prática, vamos confessar os pecados? Vamos reconhecer que somos falhos? E talvez alguns possam estar dizendo assim: não, mas eu já confessei o pecado no começo do culto. Ah, é? Que pecado que você confessou a Deus? Ah, pastor, foi uma confissão meio que genérica, por atacado. Todos os meus pecados. Ou então alguns: ah, pastor, eu confessei o pecado da mentira que eu cometi essa semana. Pastor, eu menti na minha casa, na minha família, eu menti no meu trabalho, eu menti no meu ambiente. Pastor, Deus, eu cometi uma mentira. Então eu confessei o pecado da mentira. Ou então alguém confessou um outro tipo de pecado. Senhor, eu deveria ter feito algo que eu não fiz, eu fui omisso. Eu confessei esse pecado. Não é esse pecado que Davi está falando aqui. O versículo 23 e 24, em especial 24, Davi está dizendo assim: Senhor, e aqui eu vou tentar ser mais claro possível, além daquele pecado do adultério que eu cometi com Betseba, que eu sei que é pecado, porque Natã veio e escancarou na minha frente. Senhor, além daquele pecado do homicídio contra o marido de Betseba, que eu sei que é pecado matar pessoas, e ficou claro para mim, e esses eu confessei, e isso é muito claro no Salmo 51 e no Salmo 32, as grandes confissões e rendição diante de Deus de um pecador chamado Davi. Não é desses pecados que Davi está dizendo. Davi está dizendo assim: Senhor, além desses pecados que eu cometo diariamente, que são notórios e claros diante da Tua palavra, eu quero que o Senhor, por graça e misericórdia, que sonda e conhece, que esquadrinha mente e coração, revele a mim, fale a mim, Deus, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, e não consigo enxergar como pecado, ou já acho que não é mais pecado, já ficou normal para mim isso. É isso que Davi está orando aqui no Salmo 24, Deus, vê se há. Por que Davi fala vê se há? Vê, Deus, porque eu não estou conseguindo enxergar isso. Vê, Deus, porque eu não consigo detectar isso. Vê, Deus, porque só Tu és onisciente, porque só Tu és onipotente, só o Senhor tem poder e sabedoria para isso. Então veja, Deus. Veja, Deus. Quero concluir a nossa reflexão dessa noite. O que fez o Ike Batista se entregar não vem ao caso para nós. Daqui a pouco a gente vai saber, isso não importa muito. O que fez o ex-prefeito de Piên se esconder também não vem ao caso para nós. Não sabemos a consciência que esses dois homens têm a respeito de Deus e nem podemos julgá-los.
Até porque tem crente católico, espírita, macumbeiro, também nas cadeias por aí. Tem todo tipo de religioso preso. Então nós não podemos julgar inteiramente as pessoas. O fato é que para Davi, Deus é o Todo-Poderoso. O fato é que para Davi, Deus é o Todo-Amoroso. O fato é que para Davi, Deus é o Todo-Cuidador e Santo. E para Davi, ele se vê pecador, também inconsciente. Davi, ele sabe que ele tem pecados que ele não está conseguindo detectar. E Davi, sabiamente, rende seu coração a Deus para revelar a ele seus possíveis e não sabidos pecados. Davi, sabiamente, se declara a Deus que quer viver vida santa, obediente ao Senhor. Olha o versículo 24, finalzinho dele. E guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi fala, Senhor, estampa na minha cara, nos meus ouvidos, pecados que eu tenho cometidos por ação e omissão, mas eu estou achando que não é mais, não consigo enxergar mais, mostra isso para mim, não apenas para eu me sentir coitadinho e culpado, mas para que eu possa tomar atitudes, de pedir perdão, porque eu quero acertar, eu quero errar menos, eu quero viver de uma maneira mais santa, não pendurado na parede, canonizado por seres humanos, mas santidade no aspecto bíblico da palavra, de viver separado por Deus, de uma maneira diferenciada, onde nós pecamos e erramos, mas nos arrependemos, e buscamos viver de maneira mais correta possível diante de Deus. Davi, sabiamente, ele declara a Deus querer viver um novo tempo em sua vida. Eu gostaria de aplicar isso para mim e para você, eu e você de fato, estou fazendo essa pergunta para você e para mim agora. Eu e você, de fato, queremos viver um novo tempo este ano? Você quer viver um novo tempo este ano? Se sim, eu espero que a maioria diga que sim. Então é preciso, sobre a consciência de cada um de nós, de quem Deus é, declararmos em oração o desejo que Deus revele a cada um de nós os pecados que temos cometido. E eles estão já criando teia de aranha na nossa existência, porque nós não estamos conseguindo enxergá-los como pecado. E isso nos amarra, isso nos trava, isso nos impede de crescer, isso nos impede de progredir, isso nos impede de ter um novo tempo na nossa vida. Eu ouvi um programa hoje pela manhã, depois que eu saí aqui da igreja, uma frase que foi falada durante o programa todo, eu achei interessante, é que a pessoa falava assim: ano novo, problemas velhos. Nós vivemos um ano novo, não vivemos? É óbvio, 2017, transcendeu 2016. Mas se eu e você não tivermos atitudes novas, atitudes diferentes das quais tivemos no ano passado, esse ano vai ser tão velho quanto foi o ano passado. Nós queremos de fato um tempo novo, nós precisamos ter atitudes novas. A começar de se render a Deus em obediência. E quando Ele revelar a você e a mim o pecado, que já não enxergávamos mais como pecado, o pecado que achávamos normal, quando Ele revelar a nós, que nós possamos nos debruçar na presença de Deus, pedir perdão a Ele, pedir restauração, abandonar o pecado e prosseguir de fé em fé para a glória do Senhor Jesus. Você quer um novo tempo na sua vida? Eu quero um novo tempo na minha vida? Tenha sábias atitudes. Seja um homem como Davi. Reconheça o poder de Deus, a soberania dEle, a graça dEle, mas reconheça também que eu e você temos pecados. Não só aqueles que sabemos e confessamos, mas Davi nos ensina hoje. Há pecados que não sabemos que eles estão lá. E que isso te trava e me trava. A oração que eu faço no final do culto, que eu te convido a fazer, no final do culto e durante toda essa semana, sabe qual é? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Presta atenção, vou repetir. Senhor, vê se há em mim. Ninguém está pedindo para você orar para Deus revelar o pecado do irmão, não, tá? Ore para Deus revelar o seu. Eu vou orar para Deus revelar o meu. Porque Davi conjuga aqui na primeira pessoa, vê se há em mim. E revela a mim. Porque eu quero viver no caminho eterno do Senhor. Que tenhamos um ótimo ano. Mas um ótimo ano
é precedido de ótimas atitudes. Um novo ano necessita de novas atitudes. Vamos ouvir um cântico que foi inspirado. E feliz a pessoa que compôs essa canção em cima do Salmo 139. Enquanto você ouve o cântico, se você souber, cante, mesmo assentado. Se não souber, feche os olhos, fique aí em momento de oração. E que esse cântico fale com você um pouco mais do que a palavra de Deus já tem nos falado essa noite. E me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho Quero insistir mais um pouco aqui nessa questão. Já preguei várias vezes esse salmo, mas como a palavra de Deus ela é rica, sempre tem novas mensagens. Mas eu nunca tinha explorado esse versículo 24 como a gente está tentando explorar hoje. Enquanto nós ouvíamos esse cântico, me veio a figura de um bebê e de uma pessoa mais idosa. Sabe qual que é o nosso hábito como seres humanos? De nos justificarmos e justificarmos pessoas com os nossos crivos avaliativos. A gente olha para uma criança e fala, quanta pureza, quanta inocência, ali não deve ter pecado. A gente olha para um idoso, com todo respeito ao idoso, para uma idosa, aquele irmão, aquela irmã idosa, não deve ter pecado.
quero que você abra os ouvidos e que a palavra de Deus diz. Todos nós somos pecadores, dependente da idade. Talvez alguns possam estar pensando assim, eu não tenho esse pecado. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o que Davi nos diz ali, não são os pecados conscientes que ele confessava a Deus. É a miséria humana dele que ele fala, eu não consigo saber tudo. Mas veja, Deus, o Senhor que consegue ver, olha aqui dentro. Estampa na face desse homem o pecado, que talvez eu não estou mais vendo como pecado, não estou conseguindo enxergar. Eu digo isso para a mais jovem criança, ao mais idoso aqui, com todo o temor e tremor de Deus, graça e misericórdia de Deus. Faça essa oração. Ouse fazer essa oração durante toda essa semana. Aliás, eu quero propor um exercício para mim e para você. Tem pessoas que gostam de deixar o Salmo 91 aberto na casa, né? Nenhuma praga vem, tudo está afastado, né? Aquela macumbaria evangélica. Está tudo amarrado. Quero desafiar você a deixar o Salmo 139 aberto a semana inteira, na frente da sua televisão, lá no rack. Se é aquela pendurada na parede, dá um jeito. Destaca lá com caneta, marca texto, Salmo, versículo 23 e 24. E ore e leia esse Salmo a semana inteira. E creia que Deus, na infinita bondade e misericórdia dele, se preparem, porque Deus surpreende. Eu tenho aprendido que quando eu oro, Deus responde. Creia que Deus vai mostrar para você, assim como eu creio que vai mostrar para mim, filho, isso que você tem feito é pecado, e você já não estava conseguindo ver mais. Isso aqui que você já achava que não era pecado, é pecado. E eu quero que você ande no caminho eterno. Se prepare para ouvir a voz de Deus. Seja sensível a isso. E se renda à voz dele. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra é ministrada a nós essa noite. E como homens e mulheres, pecadores e falhos que somos, nós queremos fazer a mesma oração de Davi. Vê se há em mim, vê se há em cada um de nós aqui, algum caminho mau. Aquilo que já não enxergamos mais como pecado. E guia-nos, Deus, em nome de Jesus, no teu caminho eterno de santidade. Para que vivamos não apenas de declarações positivistas, mas declarações bíblicas de que teremos um novo tempo esse ano na nossa vida. Porque vamos ter novas atitudes debaixo da tua graça, do teu poder maravilhoso. Faça isso na minha vida, que preciso. Faça isso na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para que tenhamos um novo tempo, para que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado na nossa existência. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.